programação. Bom, vamos para o tema central da nossa pauta de hoje, né? Porque um elemento aí que é apontado como sendo aí um grande articulador do ex-governador e ex-presidente do PSDB, o Geraldo Alckmin, né? Esse senhor, né? Deu declarações importantes sobre a necessidade de colocar o Alckmin na chapa do Lula para amansar o Lula, né? Falando diretamente numa linguagem simples. Bom, primeiro vou falar sobre a figura, depois falar um pouco da declaração, né? A figura que nós estamos se referindo é o Pedro Tobias, né? Pedro Tobias, ex-vereador, ex-deputado e ex-presidente do PSDB 3 vezes, né? O PSDB de São Paulo. E ele se transformou aí numa espécie de uma figura de proa, né, da política, dessa criminosa política burguesa em São Paulo, né? Um homem com muitas relações, seria ele um grande articulador do governador, do ex-governador Geraldo Alckmin no interior de São Paulo, né? O pessoal compara ele a um Campos Machado, né, um político muito tradicional do PTB aqui de São Paulo, só que com muito maior capacidade, né, de articulação e recursos, né? Bom, ele defendeu aí a aproximação do Geraldo Alckmin do Lula, né? Dizendo que é preciso pacificar o país, né? Bom, mas aí numa declaração, em uma declaração feita aí na Folha de São Paulo, né? O seu Pedro Tobias, né? Que é considerado assim amigo do peito, chamado pela... A Folha não apresentou ele como ex-presidente, ex-deputado por vários mandatos, ex-presidente da Assembleia Legislativa aí como elemento de confiança, né, do Bolsonaro. Não apresentou ele como se ele fosse um amigo, simplesmente do Geraldo Alckmin, né? Bom, e na reportagem da Folha, o senhor Pedro Tobias palavras para dizer que ele acha que a presença do Alckmin na chapa do Lula é uma presença fundamental para o que ele considera amansar os radicalismos do PT, né? E ele dão como exemplo na matéria da Folha, a matéria, inclusive, é feita de maneira cínica, né? Dizendo o seguinte: o título da matéria é PT deve moderar discurso sobre ditaduras aliadas na campanha de Lula para evitar dano, né? E a matéria, na realidade, é uma recomendação direitista da Folha de São Paulo, né? Que, defensora da política do imperialismo, gostaria, né, que o Lula, por exemplo, não fizesse declarações como fez recentemente, defendendo, né, o direito do povo nicaragüense de decidir sobre o próprio país, né, defendendo o Ortega contra os ataques feitos aí a ele, defendendo Cuba, defendendo a Venezuela. Bom, e aí, no meio da matéria, né, como do nada, mostrando que a Folha de São Paulo é verdadeiramente um pasquim tucano, né, um jornal político, né, do PSDB. A gente pode até dizer que, em alguma medida, é do PSDB autêntico, né, uma vez que está aí dividido entre o Alckmin e em certa medida, e o Dória, né, o novo dono do PSDB. Bom, mas no meio da matéria aparece a figura do Pedro Tobias, né? Pedro Tobias, que é apresentado na matéria de maneira despretensiosa, amigo de longa data do Alckmin, né? Na realidade, é um grande articulador político do Alckmin, quer dizer, era o cara do PSDB, no comando do PSDB de São Paulo, do Alckmin, né? Foi presidente da Assembleia Legislativa, era um homem de confiança do Alckmin. Bom, segundo o Alckmin, o Pedro Tobias, citado aí na reportagem da Folha, né? O ex-presidente o ex-governador de São Paulo seria valioso na chapa de Lula para amansar um pouco do extremismo do apoio a ditaduras de esquerda, né?
e diz que o governador não deve deixar de manifestar suas opiniões, suas posições, como ele fez em relação à proposta de revogação da reforma trabalhista, né, bandeira levantada, defendida pelo ex-presidente Lula e pela presidenta do PT, né, e que o Alckmin procurou, de maneira discreta, né, criticar, inclusive usando um interlocutor. Né? O Alckmin, no começo da semana, tomou um café da manhã, nós noticiamos aqui, com o criminoso Paulinho, deputado Paulinho da Força, né, o pelego ex-presidente da Força Sindical, que, embora supostamente sendo um sindicalista, né, fez campanha a favor da manutenção da reforma trabalhista. E defendeu apenas pequenas alterações no que digam respeito aos interesses dos próprios sindicalistas. Bom, tá aí então o Pedro Tobias, né, articulador do Alckmin no interior de São Paulo. Né? Nós mostramos já aqui essa semana que quem está faturando, obviamente, com toda essa situação da campanha a favor da indicação dele para vice de Lula é o próprio Alckmin, né? Que estava aí no ostracismo, né? Tornou-se um político de segunda linha depois de deixar o comando do governo de São Paulo, não tem mais poder político no partido, na grande máquina partidária que é o PSDB, e com a indicação, com a campanha feita por setores da burguesia, inclusive da Folha de São Paulo, a favor da sua presença como vice na chapa do Lula, ele está procurando aí levantar o seu cacife político, né? E até botando os seus cachorros aí para ladrar, né? A favorável a amansamento do Lula, como se o Lula fosse um animal, né? Que precisaria ser amansado, né? Quer dizer, procurar conter aí o que tem de combativo na política do Lula, porque o Lula deveria, na visão desses senhores, condenar Cuba, condenar a Venezuela, apoiar governos como o da Colômbia, né, que massacram os trabalhadores, apoiar a gente da direita, como fez o Alckmin, né, e o PSDB, que em 2018, de fato, né, acabaram apoiando a eleição do fascista Jair Bolsonaro, depois de terem dado golpe, derrubado a presidenta Dilma e armado toda a operação criminosa da Lava Jato, que levou à prisão, à condenação e prisão ilegais do ex-presidente Lula. Está aí a armação, né? O menino de recados aí, né? O elemento articulador golpista do Geraldo Alckmin, aparecendo aí em franca campanha, né, em defesa de que o Lula tem que ser amansado. Né? Então, nós aqui vamos fazer a campanha justamente no sentido oposto. Né? É preciso a pressão dos sindicatos para colocar o Lula cada vez mais no sentido de impulsionar um enfrentamento em defesa das reivindicações dos trabalhadores, no apoio, né, aos demais países da América Latina oprimidos pelo imperialismo, pelo regime golpista. Um obrigadão aqui para o Luiz Preza, que mandou aqui uma figurinha simpática, contribuindo